Olá, mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje eu tenho a satisfação e a honra de entrevistar por videoconferência o promotor de justiça do Ministério Público do Piauí, Dr. Rômulo Paulo Cordão. Segundo as redes sociais dele, professor, escritor, promotor de justiça e amante da música. É isso, doutor? Um abraço, prazer em vê-lo. Exatamente, meu amigo. Uma grande satisfação estar com você mais uma vez, com você, doutor Arles, com o André, aqui na Advocacia e Segurança Pública. Doutor, eu dei uma olhadinha na internet, vi que o senhor foi professor, o senhor foi delegado, trabalhou no TJ. A pergunta, por que ser promotor de justiça e quantos anos no MP? A primeira pergunta. Bom, o MP, para mim, assim, é uma grande paixão. Na verdade, no início da carreira, doutor Arles, sem nenhuma hipocrisia, a gente procura mesmo ter um terreno mais sólido, né? Através da estabilidade. Mas quando já policial, já delegado, me inspirava a carreira do Ministério Público. Tendo em vista seu munus, né, tendo em vista aí sua missão, a missão institucional do MP. E aí tive a grata satisfação, a bênção divina de ingressar nos quadros do Ministério Público Piauiense, instituição essa que muito me honra e muito me faz feliz. E quando, pelo que eu vi aqui no seu currículo... 17 anos de Ministério Público, doutor. Esqueci de citar. 17 anos de Ministério Público, ao todo 22 anos de serviço público. Perfeito. Eu vi também aqui na internet que o senhor foi coordenador do GAECO e foi subcoordenador do Grupo de Trabalho de Combate à Corrupção no GNCOC. Então, o senhor é um especialista na área de combate ao crime organizado, é isso? Tive essa oportunidade de passar pelo GAECO, de ali realizar um trabalho durante 5 anos e, nessa ocasião, de fato, coordenei o GT do Grupo Nacional do Ministério Público, que faz parte aí do Ministério Público de vários estados, né, de todos os estados, focado na questão do crime organizado de colarinho branco, né? Então, quando tive essa missão que me foi dada no GAECO, aquela época, o grande enfrentamento que nós fazíamos, não só aqui no Piauí, mas no Brasil, era muito focado na questão da gestão dos crimes de colarinho branco, enfim. Antes da gente entrar na questão das grandes operações que os GAECOS em todo o Brasil têm feito, a própria Polícia Federal, a Polícia Civil de vários estados têm feito no combate ao crime organizado, eu gostaria que o senhor me falasse, o senhor como promotor de justiça, a sua visão sobre a DPF 635 do Supremo Tribunal Federal, que, vamos dizer assim, algemou a Polícia do Rio de Janeiro, né, e o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro no combate ao crime organizado. O que o senhor pode contar para a gente com relação a quanto isso fez mal para a segurança pública no Brasil? Doutor Arles, para mim, uma das páginas de tristeza do STF foi justamente essa decisão em 2019, quando, monocraticamente, o ministro da Corte praticamente impediu a polícia de entrar nos morros, né? Sob o argumento de que, com tal decisão, estaria-se ali prestigiando os direitos humanos daquelas pessoas, sob aí o argumento de evitar uma letalidade na ação policial. Infelizmente, não foram ouvidas as pessoas que deveriam ser ouvidas, ou seja, aqueles atores que fazem parte do ciclo penal que estão diretamente ligados no combate à criminalidade. Portanto, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar e sequer o Ministério Público, como o órgão que atua no controle externo da atividade policial, foi ouvido. De tal maneira que aquela ação que foi proposta por um partido político à época, e aí teve o apoio da Defensoria Pública, houve essa decisão de forma monocrática em 2019, que aí
como eu disse, praticamente impediu a polícia de entrar, e eu digo praticamente por uma razão muito simples, porque criou, doutor Arles, tantas exigências e pré-requisitos e comunicações prévias à atuação policial, e o senhor, como operador do direito, que muito conhece da área criminal, o crime, quando está acontecendo no estado de no flagrante, a polícia não somente pode, mas tem o dever de atuar. Então, assim, engessou a atuação policial. Por exemplo, nós conhecemos a geografia dos morros cariocas. Então, a utilização de helicópteros é de fundamental importância. E já na década de 70, já havia, no próprio governo do Rio de Janeiro, um disciplinamento da utilização de helicópteros. O helicóptero, tanto ele é importante para incursão policial se dar de forma mais rápida, já que os traficantes estão em cima, né, e a polícia tentando adentrar está na parte de baixo, então está numa situação, digamos assim, de desvantagem. Então, o helicóptero, com essa plataforma de retaguarda da polícia, fazia com que a atuação policial fosse mais rápida, portanto, menos letal, e enfim. Não obstante isso, foi proibido, né, praticamente proibido. E o que aconteceu? Depois de 6 anos, praticamente, o próprio Conselho Nacional de Justiça, órgão esse que tem lá representantes da magistratura, chegou à conclusão que depois dessa decisão, as áreas que o Estado tinha retomado, o crime organizado, uma vez que a polícia não adentrou mais, cooptou novamente essas áreas, se expandiu, né, e o Rio de Janeiro, infelizmente, doutor Arles, se tornou o resort do crime organizado brasileiro. Traficantes, bandidos, criminosos do Nordeste, e aí tá nas redes sociais, quem quiser ver, foram se esconder, se homiziar no Rio de Janeiro, inclusive pagando ali um aluguel pela proteção dos traficantes cariocas, né, que recebiam esses criminosos. Então, vejam que uma decisão, sem ser pensada, sem ser colocada sob uma análise crítica do crivo dos experts que realmente conhecem, como ela traz resultados nefastos. Então, assim, a conta chegou, e eu não tenho dúvida que o débito dessa conta, em muito, se deve a essa atuação do STF, uma atuação enviesada, infelizmente, a gente tem que ser bastante claro, pelo menos esse é meu ponto de vista, e impediu a polícia de trabalhar, e a suposta proteção aos direitos humanos, na verdade, o resultado foi invertido, porque aquelas pessoas que moram naquelas comunidades, a grande maioria, pessoas de bem, trabalhadoras, cumpridoras de seus deveres, ficaram sem um direito fundamental e humano também, a segurança pública, que é monopólio e dever do Estado. Então, essas pessoas foram, durante esse tempo, cada vez mais sendo sacrificadas, sendo desrespeitadas, porque o Estado, simplesmente, depois dessa decisão judicial, lavou as mãos em relação a isso. Tanto é, doutor Arles, que logo após essa operação contenção, alguns institutos de respeito no Brasil, de opinião pública, fizeram pesquisas com a população daqueles locais e mais de 80% da população aprovou, e nós vimos na TV o que é que tinha naquela operação contenção, né? Ou seja, verdadeiros narco-terroristas com armas de guerra, utilizando drones, jogando bombas. Então, assim, com treinamento militar, com treinamento castrense, para enfrentar de forma desafiada, de forma desidiosa, frontalmente a polícia. Então, esse fato é um daqueles negativos que vai para os anais da história recente criminal brasileira, o que demonstra que uma decisão irrefletida, quando subtende que a intenção é boa, mas não se pensa nas consequências, é isso que acontece. Essa questão de operação policial, doutor Rômulo, principalmente foi discutido muito, nós vamos falar agora sobre mais aprofundado a questão da operação contenção. O pessoal de direitos humanos costuma dizer da letalidade da polícia, que a polícia busca o confronto. Eu, pela minha experiência, eu acompanho segurança pública há 45 anos. Eu convivo com as polícias há 45 anos.
na minha singela opinião, eu nunca fui policial, só fui policial e é promotor, deve ter participado de várias operações, tanto como policial como promotor. Eu tenho para mim que o confronto ele acontece por conta do comportamento do criminoso, não por conta do comportamento do policial ou até do promotor, se estiver na operação armado. Nunca a autoridade, seja ela de polícia ou judiciária, ela busca o confronto, ela busca a prisão do criminoso. O criminoso parte para o confronto. E aí, se eles são menos treinados que a polícia, é risco da profissão, né? Já que eles falam que é profissão, é risco da profissão, né? Essa é a minha visão. O que o senhor acha disso? O senhor está coberto de razão. Cada vez mais, doutor Arles, a profissionalização na polícia é um pré-requisito. Hoje em dia, nas polícias, é difícil encontrar um policial que não tenha curso superior. Então, são pessoas que são sabatinadas, examinadas, para poder adentrar no serviço público. Então, essas pessoas, naturalmente, são pessoas, não que eu esteja aqui, né, esquecendo do trabalho que os policiais antigamente faziam, muitas vezes, muito mais pela vocação e pela vontade do que pela técnica. Mas a técnica hoje, né, é o ingrediente disseminado em toda a polícia, na polícia militar, na polícia civil, um investimento em inteligência, em tecnologia. Então, são policiais, são novos profissionais que agem sob o rigor da lei. A regra geral é essa. Evidentemente que há exceções, como há em qualquer instituição ou órgão, mas a polícia trabalha hoje em dia assim no Brasil, num padrão de excelência. Né? A polícia brasileira ela é respeitada mundialmente. Eu conheço a polícia da Espanha, conheço a polícia dos Estados Unidos e alguns países, e a gente vê como a polícia brasileira é admirada, porque é o cidadão que ele não está mais no Brasil, doutor, a gente tem que pontuar isso, eles não estão mais inseridos numa situação de segurança pública, mas, sobretudo, em capitais como o Rio de Janeiro, é uma situação de guerra irregular, que há técnicas de sabotagem, técnicas de emboscada, que há uma deliberada propaganda psicológica para que a população torça, né, torça o rosto para o Estado e passe a aplaudir a atuação do crime organizado, que muitas vezes chega de forma assistencialista. Então, assim, o nosso contexto deixou de ser segurança pública. E eu aproveito, doutor, para dizer o seguinte, eu falei do Rio de Janeiro, mas o Ceará, que vizinho ao Piauí, está desse jeito, né? Está desse jeito. Locais, territórios, onde o Estado brasileiro, a soberania, não se impõe naqueles locais, porque há uma lei paralela, a lei do crime organizado. Então, num padrão de atuação que nós estamos vivendo na segurança pública, querer que o policial simplesmente vá ao confronto com flores é muita hipocrisia, muita falta de honestidade intelectual, e nós sabemos disso. Eu tenho visto vários comentários com relação à Operação Contenção. Qual a análise jurídica que o senhor faz do que aconteceu na Operação Contenção? Na minha ótica, a polícia atuou de forma correta. Ela fez uma estratégia muito bem feita, conseguiu trazer, na realidade, no meu entendimento, eles tentaram fazer a prisão de todos, mas caso houvesse um confronto, que o confronto fosse fora do local, de um local onde estava a população que mora naquela região. Então, eu entendo que foi uma operação exitosa. Infelizmente, morreram 5 policiais, né? Mas os criminosos que morreram, eles morreram porque eles estavam atirando na polícia. A gente vê aí várias imagens, a imagem do drone jogando granada, eles atirando na polícia, a polícia subindo e levando tiro, a questão de queimar o carro. É uma situação absurda, né? Basicamente, a gente não sabe se a gente estava olhando a faixa de Gaza ou o Morro do Alemão, né? É muito complicado, né, doutor? O que o senhor fala com relação a isso? Doutor Arles, exatamente isso que o senhor pontuou.
Ali a polícia estava no estrito cumprimento de um dever legal. Havia ordens judiciais para prender determinadas pessoas por conta dessa DPF. Naturalmente, teve que haver toda uma comunicação, inclusive, por exemplo, aos órgãos de saúde, que havia uma operação. Então, eles já sabiam, foi até noticiado na imprensa, que eles já sabiam que ia ter essa operação, e não obstante isso, em nenhum momento recuaram. Pelo contrário, se armaram e foram para o confronto. Então, o que é que se esperar? Se há um confronto bélico, o Estado exerce o monopólio da força, a soberania do Estado, as leis, a norma, ela, quando é necessário, precisa ser imposta através da força. Então, o confronto ali foi inevitável. Mas a gente vê logo ali também, naquele detalhe, a clara intenção do crime organizado, porque ele é organizado, porque ele pensa de forma realmente organizada, estruturada. Então, assim, depois daquele confronto com aqueles óbitos, houve uma ação deliberada de desconstituir a cena do crime para fazer parecer crer que aquelas pessoas que foram neutralizadas fossem vistas como cidadãs vítimas, né? Por isso que retiraram as roupas, porque estavam com roupas de ataque, com roupas castrenses, prontas para o combate, como o drone mostrou. Então, hoje em dia, com as redes sociais e com a informação imediata, da forma que corre, é difícil se criar narrativas. Às vezes até se tenta, mas logo a verdade vem à tona e se desconstrói essas narrativas. Mas essa narrativa, houve a tentativa do crime organizado de inverter a situação e colocar o Estado como o opressor, o agressor, e aqueles criminosos como vítimas do Estado. O senhor falou aí que foi informado outros órgãos de que haveria operação. Isso é um prejuízo, na minha ideia, tá? E o senhor que é experiente nessa área de operações, isso é um prejuízo enorme, você fazer uma operação e avisar que vai ter operação, é a mesma coisa. Vamos publicar no Diário Oficial que vai ter uma operação, isso é o fim do mundo. A coisa mais importante, penso eu, numa operação policial é um efeito surpresa, para pegar os criminosos de surpresa. Se você combinar que você vai prender o criminoso, obviamente, ou ele foge, ou ele se prepara para não ser preso, né? O que o senhor me diz disso? Até porque é comum o crime organizado estar utilizando a população como escudo humano. Quando vai ter essas operações, eles obrigam as escolas a funcionarem, a ter crianças na rua, justamente para isso, para essas pessoas serem lá expostas como escudo humano. Eventualmente, uma pessoa dessa acaba sendo atingida acidentalmente ou de forma deliberada pelo próprio crime, e aí sempre aquela história no sentido de questionar a atuação do Estado. E isso é muito perigoso, doutor Arles, porque a partir do momento que o cidadão de bem, a população, começa a questionar sobre a necessidade do Estado, que o Estado está só enxugando o gelo, que fazendo ou não a sua ação, cumprindo o seu munus, na verdade, aquilo ali pode estar prejudicando a paz daquele local. Então a gente chega ao absurdo das pessoas começarem a pensar, não é melhor esse Estado paralelo dominar isso aqui para evitar esse confronto? Só que nós sabemos, como estudiosos do tema, qual o resultado disso, né? O crime, ele nunca está saciado. O apetite do crime sempre é a vantagem devida, é a locupletação, é a imposição de uma justiça paralela, de um simulacro de justiça, e mais cedo ou mais tarde, essas ações assistencialistas, que muitas vezes o crime faz, principalmente no início, para cooptar o agrado, a bem-querência da população, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, e mais cedo do que se pensa, vem a cobrança. Então, jamais a população pode ser cooptada, persuadida, no sentido de chegar à conclusão de que o Estado é dispensável, é inútil, e que o crime é quem deve tomar a frente da segurança e do monopólio. Então, a gente tem que lutar, digamos assim, em todas as vertentes.
seja no confronto, mas também no confronto ideológico, no confronto da propaganda psicológica que esses grupos fazem, sobretudo para cooptar jovens e passar essa imagem de oprimidos e de que o crime compensa. Então, assim, é realmente assim, uma luta, um trabalho muito complexo, mas eu acredito, sobretudo depois dessa operação de contenção, que a polícia conseguiu já vislumbrar esse cenário e tem já se amoldado no sentido de se lapidar para fazer essa atuação, esse tipo de operação com o menor efeito colateral possível. Porque a gente acompanhando as matérias que foram feitas em razão da Operação Contenção, parece claro que o território, quando está ocupado pelo crime organizado, pela facção criminosa, ele estabelece um terror na população. Eu vi várias matérias aí de famílias que fugiam daquela localidade ou de outras localidades ali no Rio de Janeiro, porque os traficantes queriam usar as crianças, menino, menina, sexualmente, e o pai seria obrigado a entregar, senão eles matam a família inteira. Isso é um absurdo. Como é que alguém pode defender uma coisa dessa? Os imóveis utilizados para esconder armas, drogas ou até mesmo esconder criminosos quando a polícia adentra no morro. Então, na verdade, essa população... Teve uma casa de uma senhora que a polícia cercou nessa operação contenção, tinha 29 traficantes dentro, todos armados. Né? É aquela história, né, doutor? O criminoso ele não tem escrúpulo. Nós vemos aí, o senhor falou a questão de usar a população como escudo. Isso a gente vê nesses crimes que a gente estão intitulados aí como novo cangaço, aonde eles vão lá numa cidade para estourar, explodir os bancos, e eles pegam o cidadão, colocam o cidadão na frente do carro, anda com o cidadão como escudo. Isso tem filme, é só olhar na internet a gente vê. Quer dizer, qual é o escrúpulo que uma pessoa tem amarrar uma pessoa no capô de um carro para a polícia não atirar nele? Né? É complicado, Sim. Né? Vamos lá, doutor. Vamos lá. Pode falar, por favor, termine a sua fala. É de uma atrocidade, de uma perversidade muito grande. Então, assim, quando muitas vezes a gente escuta aquele mantra, doutor Arles, sobretudo no meio acadêmico, e essa crítica eu faço porque eu faço parte do meio acadêmico, que às vezes se dissemina que o crime é uma questão social ou preponderantemente uma questão social. Quando se fala isso, sobretudo na academia, onde mentes jovens ainda estão em evolução cultural, sedimentando conhecimento, isso é de uma perversidade muito grande, porque destitui a realidade das pessoas. Ora, se a gente for pensar que praticar um delito é uma causa preponderantemente social por questões de pobreza, de dificuldades econômicas, a gente vai pensar que mais da metade da população brasileira é criminosa ou deveria ser criminosa, porque a grande maioria das pessoas são pessoas de baixa renda, inclusive aquelas que moram no morro. Mas, não obstante isso, são pessoas que escolheram justamente o oposto. Inclusive, você ouviu, acredito, relatos de mães, de jovens, de criminosos jovens que foram mortos nesse confronto, que disse, olha, eu vendo cocada na praia e chamei meu filho para ir comigo várias vezes vender. Várias vezes eu dizia que esse dinheiro fácil, isso vai ter consequências, que isso está errado. Vários pais disseram, olha, eu sou trabalhador, trabalho de pedreiro e nunca apoiei crime e meu filho foi para isso aí porque quis, porque queria ostentar, queria a vida fácil. Então, a gente vai ver, quando tem um senso crítico, o crime é, antes de tudo, uma escolha. O ser humano, nós seres humanos, somos um dos animais no ecossistema terrestre dotados de razão e, portanto, de livre-arbítrio. Então, você simplesmente atribuir isso a questões sociais tem uma consequência muito perversa, porque transforma essas pessoas em vítimas do Estado e da sociedade, e nós que trabalhamos, a grande maioria das pessoas de bem, são colocadas
como os algozes ou opressores dessa criminalidade. Verdade. Pegando um gancho com relação a crime organizado, o senhor falou de dinheiro, de pobre, de rico e tal, e o crime organizado com relação às eleições e a infiltração do crime organizado nas instituições públicas, nos órgãos públicos. O que o senhor me fala disso? Que parece que já existe uma certa participação do crime organizado em várias campanhas políticas aí. O senhor, no Ministério Público, tem visto isso por aí no Nordeste? Sem dúvida, doutor Arles. O crime, ele está onde tem a possibilidade de ter uma vantagem que se traduz numa vantagem econômica. Os crimes patrimoniais, que o tráfico de drogas, digamos assim, os crimes econômicos se enquadram nesses, porque a venda da droga é justamente para haver aí um enriquecimento rápido e vultoso em pouco tempo. Então, ele tem vantagem. Então, veja bem, essas prefeituras, esses municípios pequenos, por exemplo, no interior do Nordeste, são, hoje em dia, né, o crime organizado detectou um terreno fértil para articulação. Ora, você consegue, através de uma empresa, de um CNPJ ligado ao crime organizado, vencer uma licitação para o quê? Por exemplo, prestar um serviço, limpeza pública, ou fornecimento de merenda. Ali é uma forma de se lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e, uma vez lavado, se transformar num dividendo lícito e colocá-lo de volta no mercado. Então, veja que o crime organizado já visualizou isso e, portanto, passou a financiar campanhas eleitorais para que aquele candidato que tem um pacto com o crime organizado, uma vez eleito, seja, né, a peça nessa engrenagem fundamental para que o crime consiga lavar dinheiro, para que o crime consiga contratos. A gente viu nessa operação grande que aconteceu em São Paulo. E uma coisa interessante, doutor Arles, que muitas vezes esses políticos que estão envolvidos com isso, como aconteceu em Santa Quitéria, no Ceará, teve uma repercussão muito grande, foi matéria do Fantástico, da TV Globo, ou como aconteceu em João Dias, um município do Rio Grande do Norte, que o prefeito foi até assassinado, ele e o pai dele. Algumas campanhas, o candidato tem contratado essas facções para que prestem um serviço. E qual seria o serviço? Aterrorizar, intimidar a candidatura adversária, a candidatura alheia. Que absurdo. Então, operando tanto no sentido de contratar com o município, quanto no sentido de influenciar o próprio processo eleitoral, o que é muito grave, porque uma vez que o resultado das urnas é minado, influenciado pelo crime organizado, a gente passa a questionar o próprio conceito de democracia, porque o voto, a escolha não foi livre, né, independente, e um outro modus operandi, né, de chegar ao ponto, como aconteceu na cidade do Rio Grande do Norte, de obrigar o prefeito eleito a renunciar para que o vice, que era ligado ao crime organizado, pudesse assumir. Então, hoje, no cenário eleitoral, doutor Arles, a coisa está muito complexa. Não é tão simplesmente aquela questão daquela histórica e nefasta compra de voto, com uma dentadura, com um saco de cimento. O crime organizado está entrando nessas estruturas. A Justiça Eleitoral, todos esses atores têm que estar muito atentos a isso, porque a gente está vendo aí um movimento, uma vez essas pessoas adentrando no processo político e chegando ao poder, de um surgimento, sem nenhum exagero, de um narco-estado, se não tomarmos cuidado. Para finalizar, que nós já estamos chegando no final do programa, o programa é curto, doutor Rômulo, o senhor me fala sobre o Marco Civil de Combate ao Crime Organizado, essa legislação que está sendo feita no Congresso Nacional. Essa legislação, o projeto de lei 5.582, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado. Tem alguns pontos, doutor, que geram discussão, alguns pontos que são nitidamente inconstitucionais, mas, no geral, 90% do projeto ele é muito bom.
porque traz algumas mudanças em relação ao aumento de pena, né? Em relação à gradação das condutas. Eu vou citar só um exemplo. Por exemplo, o salve. Aquele salve que é aquela ordem individualizada ou genérica para que aquelas pessoas que fazem parte daquela facção pratiquem delitos. O salve teve aí em São Paulo, em 2006, que fechou São Paulo. Então, o salve daquele, uma vez determinado dentro dos presídios que ateie fogo em ônibus, apedreje prédios públicos, né, atire em agentes públicos, em viaturas, aquilo ali era capturado, no máximo, como um crime de dano, doutor. Crime do artigo 1 ano, só. Se você conseguisse provar que aquela pessoa fazia parte de um ORCRIM, aí poderia também capturar no artigo 1º da lei de ORCRIM. Com esse projeto de lei, há um tipo específico que imputa uma conduta de pena alta, salvo engano, de 15 a 20 anos, para aqueles que emitem, transmitem ou praticam salve. Então, o cara teve lá colocando fogo em ônibus, ele não vai responder pelo crime de dano, não. Ele vai responder por ter participado de um salve, pena de 14 a 20 anos. Então, essa modificação, ela vem a acalhar essa necessidade de criação de normas robustas, contundentes no combate ao crime organizado. Então, o PL 5582, ele está recheado de boas iniciativas dessa natureza, que eu citei esse exemplo, mas são várias. Estamos chegando no final do programa, doutor. Para quem está nos assistindo, o doutor Rômulo tem 2 livros, ele é autor. Um é Inteligência Institucional para o Controle da Administração Pública Brasileira, e o outro, Facções Criminosas. Nós vamos colocar aí a imagem dos livros, e o Instagram do doutor Rômulo, para quem quiser acompanhar. O doutor é um grande jurista, professor, autor de livros, combate o crime organizado, e a sociedade tem que prestigiar pessoas como o doutor, que defende a gente e faz todo um trabalho dificultoso, né? A gente sabe que certamente o senhor também já deve ter tido ameaça por conta do crime organizado em razão da sua atuação. Então, o senhor e outras autoridades são pessoas abnegadas que fazem muito pela sociedade, e aqui publicamente eu quero agradecer o senhor por tudo que o senhor tem feito na sua carreira como policial, na sua carreira como promotor, para defender o Estado brasileiro, para defender as instituições, fazer com que a gente tenha uma sociedade mais saudável, que o cidadão possa exercer os seus direitos, e que os criminosos, aqueles que cometem crime, possam pagar pelo aquilo que fizeram. Eu vou passar a palavra para o senhor fazer o encerramento da sua fala, depois eu faço o encerramento do programa. Doutor Arles, mais uma vez, muito lisonjeado pelo convite. Para mim é uma grande felicidade falar com amigos do Brasil inteiro, e aí aos colegas, labutadores, trabalhadores de São Paulo, da Advocacia Paulista. Quero agradecer também aqui ao André, a todos, e dizer que, como bem o senhor falou, nós estamos no mesmo barco. Nós temos que nos unir, porque somos cidadãos e precisamos, né, vivemos nesse país, temos família e juntos precisamos vislumbrar dias alvissareiros, dias de mais paz, de mais segurança, e só através dessa união como cidadão, como autoridade, de forma efusiva, focada no combate ao crime, no fomento à paz e à segurança, é que com certeza conseguiremos esse intento. Então, um grande abraço, uma satisfação muito grande participar aqui do Advocacia e Segurança Pública pela OAB São Paulo. A satisfação é minha, o orgulho é meu de ter uma pessoa do seu quilate dando entrevista para a gente. Meus amigos, terminamos mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Até o próximo. Um forte abraço.